Queridos irmãos, no mês da família nós temos considerado várias ênfases, vários aspectos e hoje, para terminar, famílias que permanecem. Meus irmãos, é um facto que há muitas coisas que vão passando pelas nossas mãos, que nós deitamos fora, coisas que ainda estão em bom estado de uso. Podemos dizer que reciclar está na moda. Hoje, e de há uns anos a esta parte, há uma ênfase grande em reciclagem. As crianças estão a aprender na escola o que é reciclar, a separação dos resíduos, do vidro, do papel, do papelão, do plástico. Tudo isso vai para uma caixinha própria, para que depois seja levada e seja tratada de uma forma mais rentável. Os ecopontos vão se multiplicando pelas zonas urbanas. Pode não se ver muito nas zonas mais do interior das aldeias, mas Matosinhos está. E o objetivo não é mais do que procurar ainda aproveitar o valor que as coisas às quais nós já não damos valor, ainda tem. Procurar-se, de algum modo, aproveitar aquilo que ainda pode ser utilizado. E, meus irmãos, é um facto que nas famílias também, às vezes nós não damos o devido valor às coisas que temos. Não damos o devido valor às nossas relações. Não damos o devido valor à ligação conjugal. E, meus irmãos, apesar da maioria das famílias portuguesas terem uma fé que às vezes não é mais do que uma fé nominal, não praticada, e isto não me reporto apenas a uma boa parte dos católicos, também, infelizmente, alguns evangélicos também já dizem: eu cá tenho a minha fé, mas não sou praticante, como se isto tivesse algum sentido. Apesar de 70% dos casamentos no nosso país terminarem em divórcio, apesar de muitas famílias terem alguns relacionamentos quebrados, apesar de tudo isto, é possível recuperarmos a confiança na família e a esperança de que a família cristã não está esgotada nem condenada a ser deitada para o lixo. A família cristã não está esgotada nem condenada a ser deitada para o lixo. Mas nós precisamos, meus irmãos, de considerar o valor da família cristã e quando esse valor parece já estar a ficar mais desvalorizado, nós teremos que renovar. E hoje eu gostaria de considerar convosco vários res. Em primeiro lugar, reconsagração a Cristo. E eu pergunto, tenho várias perguntas para vós, que eu já fiz a mim mesmo. A sua família é consagrada ao Senhor? Alguns membros da sua família já foram mais consagrados ao Senhor do que são hoje e alguns têm enfraquecido na fé? Você considera que está num momento alto da sua espiritualidade e serviço a Deus ou já esteve melhor? Honestamente, diante de Deus, você está satisfeito com a sua consagração ao Senhor? Diante de Deus. Era capaz de dizer: Senhor, eu sou consagrado a Ti, consagrada, a minha família é consagrada, até ao máximo da nossa capacidade. Quero lembrar brevemente a história de Josué. Josué, no capítulo 24 do seu livro, já no final da sua vida, e sabendo Josué que havia alguns que, depois de toda aquela situação passada, de todas aquelas experiências vividas, tinham perdido a sua dedicação, tinham deixado de colocar Deus em primeiro lugar. Josué, no capítulo 24,
mesmo no fim. Quando ele está a fazer uma revisão da história de Israel, procurando lembrar ao povo, durante aqueles anos de conquista, que de facto Deus esteve com eles. E que era tempo exatamente de renovar uma consagração ao Senhor. Era tempo de manifestar exatamente de que lado cada família estava. Josué capítulo 24, começando no versículo 14. Este é o desafio que Josué lança. É o desafio que eu quero deixar convosco, meus irmãos. Um desafio entre outros esta manhã. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará o mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Meus irmãos, depois de lutas, de conquistas, de fracassos, de vitórias, foi o tempo da reconsagração. E nós que diremos? Diremos: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha família serviremos ao Senhor? Eu quero que a minha família seja reconsagrada ao Senhor? E eu digo reconsagrada porque muitas das famílias que estão aqui já se consagraram ao Senhor. O que é isso de consagrar ao Senhor? Em primeiro lugar, de ter Deus acima de todas as coisas. Não há outro Deus. Não há nada, nem ninguém, nem qualquer objeto que realmente possa ser colocado entre nós e Deus. Na verdade, não há outro Deus. E aqueles muitos que há, mais não são do que imaginação do ser humano. Mais não são, e meus irmãos, como isto é terrível aos olhos de Deus, mais não são do que bocados de madeira trabalhados, de porcelana, de pedra, de bronze, de metal qualquer, que foram moldados e foram colocados num altar e as pessoas curvam-se diante deles. E Deus disse: não farás para ti mais alguma de escultura, nem te curvarás diante delas para as adorares. A nossa consagração, como famílias, tem que ser a este Deus que é único, a este Deus que nós já temos experimentado na nossa vida, o Deus que nos tem acompanhado, o Deus que tem feito coisas extraordinárias. Um Deus que nos ama e muitas vezes nos ama com graça sobre graça e misericórdia sobre misericórdia. Um Deus ao qual nós muitas vezes não nos sentimos dignos de servir, mas o Deus que ainda assim aceita o nosso serviço, que aceita aquilo que nós lhe damos, que aceita aquilo que muitas vezes nós consideramos como uma sobra do nosso tempo, uma sobra do nosso dinheiro, uma sobra do nosso talento, uma sobra do nosso dom, mas ainda assim Deus olha para nós e aceita isso. Quando nós poderíamos naturalmente dar muito mais, dar-nos a nós mesmos. E, meus irmãos, reconsagração é isso mesmo.
É dizer, Senhor, toda a minha vida, todo o meu coração, eu quero colocar nas tuas mãos. Mas não apenas a minha vida, a vida de cada um dos meus familiares, da esposa, do marido, dos filhos, presentes ou não presentes aqui. Meus irmãos, eu gostaria de vos deixar exatamente este desafio de hoje reconsagrarmos as nossas vidas, as nossas famílias ao Senhor. Mas penso também naqueles que têm filhos que se afastaram do caminho do Senhor. Têm marido ou esposa que não estão na igreja, que porventura ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Então, meus irmãos, nesta reconsagração ao Senhor, o meu desafio é também nestas duas direções. Por um lado, o retorno dos chamados filhos pródigos. E o que é o filho pródigo? Na parábola de Jesus. Não é aquele que, sendo filho, aquele que, tendo direito a usar todas as coisas da casa, todos os bens, todos os benefícios, acabou por querer de um momento só, essa parte da sua herança foi, esbanjou, derreteu tudo, gastou tudo inutilmente, e ao fim de um tempo, quando o dinheiro tinha acabado, mas a sua juventude ainda estava aí, quando ainda tinha fome, quando ainda tinha sede, quando ainda tinha necessidades, e se viu sem nada, pensou, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir-lhe perdão. Eu estou arrependido, quero voltar. E nem que eu volte à casa do meu pai apenas como um servo humilde, eu estou pronto a isso, porque certamente é melhor do que a vida que eu tenho. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que alguns dos filhos pródigos, a que nós chamamos de pródigos, alguns dos vossos filhos que um dia ouviram a palavra do Senhor e hoje estão afastados do Senhor, não estão melhor do que estavam. Eles precisam de Deus na sua vida. Eles precisam da ação do Espírito Santo no seu coração. Eles precisam de ser avivados. Eles precisam de sentir como aquele filho pródigo sentiu. Eu vou e direi, Pai, perdoa-me, pequei contra ti. Nós não estamos a pensar, ou eu não estou a pensar, que venham à igreja, que se ajoelhem aqui à frente pedindo perdão. Isso deve ser feito a Deus. E quando é feito a Deus, eu sei que é com sinceridade, com total transparência. Mas eu quero desafiar os irmãos e irmãs que têm filhos, que têm marido ou que têm esposa, que um dia ouviram a palavra e que hoje estão fora, que orem insistentemente por eles, para que haja unidade espiritual na família, para que toda a família possa dizer, nós, como família, servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós consagramos a nossa família ao Senhor. É preciso resgatar também, resgatar no sentido espiritual. Quando a Escritura diz que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós encontramos isso em várias passagens dos Evangelhos, mas particularmente em Marcos capítulo 10, versículo 45. E Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, nós, como crentes nesta família, na família carnal, estou a falar dessa, nós temos um desafio tremendo. Resgatar o marido que não é crente, a esposa que não é crente, para que eles também possam vir ao encontro do Senhor Jesus e possam experimentar gozo, possam experimentar vida abundante, possam ter essa convicção e essa esperança de que a eternidade vai ser passada no céu com Jesus. Meus irmãos, eu queria neste momento, porque tenho mais assuntos para considerar hoje, que nós possamos ficar de pé e vamos fazer uma oração de consagração pelas famílias. Vamos ficar de pé. Vou pedir que os membros da família que estão aqui presentes, que estão juntos, deem as mãos.
E vou pedir que, neste momento, cada um de vós que é crente, que tem linha aberta de comunicação com o Senhor, possa agradecer-lhe pela família que tem. Possa pedir por aqueles que estão fora do caminho do Senhor, na vossa família, para que voltem para o Senhor. Possam pedir por aqueles que ainda não conhecem Cristo, que sejam salvos também. E o Senhor, nós dizemos amém com a oração desta nossa irmã. E o Senhor, como guia espiritual, eu te peço em nome de Jesus, por cada família que está aqui representada, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quanto às vezes é tão alegre, Senhor, aquela conversa em família, aquele estar em família, quando o teu nome é glorificado e louvado, quando tu fazes alguma coisa em favor da família e todos louvam o teu santo nome, te agradecem, Senhor, pela família. Nós queremos, ó Deus, neste momento colocar cada uma das famílias da nossa igreja nas tuas mãos, Senhor. Rogar-te, ó Deus, por aqueles que como família estão completos em ti, têm essa unidade espiritual. Rogar-te, Senhor, por aqueles filhos, ou marido ou esposa que um dia ouviram a tua palavra e se têm afastado de ti, Senhor. Rogar-te, ó Deus, por aquele marido ou esposa ou filhos que nunca, na verdade, chegaram ao ponto de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, e nós rogamos, ó Deus, pela sua salvação, Senhor. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito toque profundamente as suas vidas, que ilumine a sua mente, Senhor, que, ó Deus, a tua palavra possa realmente ser clara e recebida no seu coração, Senhor, que, ó Deus, haja conversão, que haja novo nascimento, que haja resgate da sua alma, tirando da escravidão do pecado, Senhor, da escravidão que este mundo naturalmente proporciona, Senhor, e onde todos nós andamos, até que te conhecemos, até que deixamos que o teu Espírito trabalhasse nas nossas vidas. Ó Pai do céu, eu te rogo em nome de Jesus, por cada família desta igreja, Senhor, nós queremos neste momento reconsagrar as nossas famílias nas tuas mãos, ao teu serviço, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor, aumenta a nossa fé, reforça, Senhor, a nossa dedicação, a nossa entrega a ti, Senhor, que o nosso coração não tenha, nem seja ocupado por qualquer outra coisa que não seja o único Deus que tu és, Senhor. Ó Pai do céu, tem misericórdia sobre nós, acrescenta graça sobre graça, amor sobre amor, e usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai do céu, para louvor teu, para que a tua palavra seja conhecida, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis sentar-se. Um segundo aspecto que eu gostaria de partilhar convosco e de levar-vos é a renovação dos votos. Há alguns que estão aqui que já casaram há muitos anos. Alguns ainda são novitos. E nós sabemos que, segundo a tradição, ao fim de um ano há uma festa. Ao fim de 5 anos há outra. Se o casamento ainda dura, ao fim de 10 anos tem outra. E há alguns que chegam aos 25, podemos dizer que já é bastante. As bodas de prata. Mas há alguns que chegam aos 50. Eu estou a meio caminho. E de facto, meus irmãos, é tão gostoso ver alguém que já tem o seu casamento há 30, 40 anos, que vê os filhos, vê os netos e continua firme no caminho do Senhor. Marido e esposa continuando a dar-se bem, continuando a limar as arestas, a resolver os seus problemas, as suas dificuldades, mas ainda assim continuando a ter amor um pelo outro. Mas, meus irmãos, às vezes aquilo que acontece é que a rotina da vida, os problemas da vida fazem com que esse amor, de algum modo, possa enfraquecer, possa começar a diluir-se. O meu propósito hoje e agora é que nós possamos renovar esses votos. Pela graça de Deus, a minha esposa hoje está aqui, mas ela foi para o outro lado. Mas eu vou pedir que marido e esposa que estão aqui juntos fiquem de pé. Aqueles que não têm a esposa aqui, ou que não têm o marido aqui, se quiserem ficar de pé, podem ficar também. E vão dizer apenas a sua parte. Eu quero convidar cada casal aqui a fazer a renovação dos votos.
Os irmãos gostariam de o fazer? Não vamos ter nenhuma cerimónia especial aos 10 anos, aos 25, aos 50, já tivemos. Eu lembro-me que uma última vez que nós fizemos cerimónia de 50 anos foi com o irmão Toureiro, já há uns bons anos atrás, e a irmã Laura, que já partiu para o Senhor. E isso é alguma coisa que nos dá prazer. Os meus irmãos, vamos fazer a renovação de votos. Um para o outro, ficando de pé, e nós temos ali alguns textos. Tem ali, vamos seguir. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Congregação toda. Olha, é serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E agora são os casais. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. O que é já foi, e o que há de ser também foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Vamos ao slide seguinte. Agora para esposos, portanto, maridos, depois esposas. Os maridos. Nisto é que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ainda que o esposo e a esposa falem em outros idiomas, sem tê-los aprendido, e façam lindas declarações de amor, se não houver verdadeiramente amor, só estarão fazendo barulho. Seguinte. O futuro. E saber todas as coisas, se não amar de facto, nenhum proveito haverá. E ainda que os dois possuam uma fé tão grande, ao ponto de operar milagres, se não houver amor, nada será. Ainda que o casal seja caridoso ao ponto de dar tudo o que possui para sustento dos pobres, e ainda que se ofereça vivo para ser queimado, se não houver amor, não haverá nisso proveito algum. Quando há amor no lar, esposo e esposa são pacientes e bondosos, nunca são invejosos ou ciumentos, nunca são presunçosos e tampouco rudes. Ainda que o casal tenha o dom de conhecer o futuro e saber todas as coisas, se não amar de facto, nenhum proveito haverá. E ainda que os dois possuam uma fé tão grande, ao ponto de operar milagres, se não houver amor, nada será. Ainda que o casal seja caridoso ao ponto de dar tudo o que possui para sustento dos pobres, e ainda que se ofereça vivo para ser queimado, se não houver amor, não haverá nisso proveito algum. Quando há amor no lar, esposo e esposa são pacientes e bondosos, nunca são invejosos ou ciumentos, nunca são presunçosos e tampouco rudes. Quando os cônjuges se amam, nunca se satisfazem com a injustiça, mas alegram-se com o triunfo da verdade. Quando há amor entre esposo e esposa, eles são leais um para com o outro, custa o que custar. Sempre um espera o melhor do outro e mantém-se em defesa do companheiro. Entre esposo e esposa devem permanecer a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O verdadeiro amor não se acaba. Os irmãos, ainda de pé, eu gostaria de ler no livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão, como também é conhecido, depois de Salmos, Provérbios.
Cântico dos Santos, Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Aquilo que nós lemos é baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo do amor, que muitas vezes é lido na altura dos casamentos e que nós aqui recordamos, lembramos e fazemos essa renovação. Mas Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Meus irmãos, a minha oração é que aquilo que vamos ler aconteça de facto em cada um de vós. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A primeira parte, então, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Que, meus irmãos, o vosso amor como marido e esposa, daqueles que estão aqui como casal, daqueles que só estão uma parte do casal, de facto seja de tal modo que essas águas não possam apagar o vosso amor. Que esse amor permaneça. Os irmãos podem sentar. Naturalmente que eu não iria ficar só por aqui sem deixar esta recomendação. Em casa, só os dois, daqueles que estão aqui como casal, daqueles que só está um que não participou desta parte aqui, em casa leiam 1 Coríntios 13 e façam dessa leitura a orientação da vossa vida e a renovação da vossa vida, do vosso compromisso um para com o outro, dos vossos votos um para com o outro ao longo dos anos, porque de facto esse amor que está mencionado lá em 1 Coríntios é um amor que não acaba. Outras coisas podem acabar, certas coisas podem desvanecer, mas o amor nunca acaba. O último ponto, meus irmãos, que eu gostaria de deixar convosco é a restauração de relacionamentos. A reconsagração das nossas vidas como famílias, a renovação dos votos, a restauração de relacionamentos. E eu não posso deixar de lembrar aqueles membros da família, às vezes não daquela família nuclear, marido, mulher, filhos, mas de primos, de sobrinhos, de tios, que fazem parte da nossa família carnal, mas com os quais há um relacionamento meio quebrado. Às vezes, por situações que aconteceram no passado, mais próximo ou mais distante, houve desentendimentos, houve por causa disso distanciamentos. Há membros da vossa família que não se dão lá muito bem com alguns outros. E, meus irmãos, como fazem parte da família carnal, nós não podemos deixar de algum modo, tentar chegar junto deles. Eu creio que nós estamos bem, quando estamos bem com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando estamos bem connosco. Mas em terceiro lugar, quando estamos bem uns com os outros. E estes uns com os outros incluem membros da nossa família. Então eu gostaria que neste momento pensassem um pouco no tio, na tia, no irmão ou irmã, no sobrinho, naquele familiar que faz parte da vossa vida, que ela é sangue com sangue convosco e com o qual ou a qual há um relacionamento mais quebrado, mais enfraquecido. E o meu desafio, o meu encorajamento é que façam tudo com orientação do Senhor para uma reaproximação. Uma reaproximação, uma tentativa de chegar junto deles. Com uma mensagem por telemóvel, com uma chamada, com uma mensagem por e-mail, com uma palavra, qualquer que seja, de procurarem uma reaproximação. Meus irmãos, eu tenho para mim que quando nós fazemos um esforço e temos toda uma preocupação de ganhar outros vizinhos ou amigos ou desconhecidos para Cristo, e pensamos que aquele nosso familiar ainda não conhece Cristo,
está afastado. Até chegou a vir connosco, mas depois, por causa desse desentendimento e desse distanciamento, afastou-se e hoje não vai a lado nenhum. Eu gostaria de vos exortar a orar por eles. Pensar neles também. Nós temos enfatizado muito aqui, no próximo mês é o mês da igreja, nós vamos ter batismos, vamos ter o dia do pastor e a propósito disso eu quero lembrar a todos aqueles que fazem parte do coral, a irmã Sónia pediu para ensaiarmos, creio que é logo, não é? O ensaio do coral. Mas que pensem, vamos ter aí o dia do pastor, vamos ter o dia do aniversário da igreja também. Meus irmãos, é bonito isso, pensarmos em família, família de famílias, mas não vamos esquecer aqueles membros da nossa família que estão um pouco distantes. E para terminar mesmo, quero só deixar convosco então 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. E temos aqui o ministério da reconciliação que o Senhor deixou para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E a palavra de Deus diz, já agora começar no verso 17, que é um versículo extraordinário. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Meus irmãos, vamos assumir este ministério, o ministério da reconciliação. Certamente com outros que possam estar à nossa volta, mas procuremos também essa reconciliação com os familiares, com aqueles que fazem parte da nossa identidade familiar e que de algum modo se têm afastado por alguma razão, que a nossa palavra possa de algum modo chegar ao seu coração. A salvação, meus irmãos, é um bem precioso, o bem mais precioso que nós podemos legar a alguém. E os irmãos certamente querem a salvação dos vossos familiares, daqueles que não fazem parte desta família nuclear, mas querem a salvação. Procurem chegar com essa salvação até eles. Amém? Penso que para hoje é suficiente. E vejam como família que permanece. É uma família onde há uma reconsagração a Cristo. É uma família onde os casais renovam o seu amor e têm um amor que as águas não podem apagar. Uma família que permanece é aquela que procura manter relações de paz entre todos. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor faça da vossa família uma família exemplo, uma família abençoada. E com isso, que possais abençoar outros. Amém? Vamos ficar de pé.